Imagine que você está prestes a descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você vê a história. Você já se perguntou se a figura de Jesus, central para uma das maiores religiões do mundo, realmente existiu? Ou será que tudo não passa de um mito cuidadosamente construído ao longo dos séculos? Hoje, vamos explorar essa questão polêmica e fascinante com base em análises histórico-críticas profundas. E acredite, o ponto mais surpreendente virá no final deste vídeo. Antes de mergulharmos nesse tema, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você acha que pode se interessar por este assunto. Afinal, juntos, podemos abrir portas para um novo entendimento da história. Bart D. Ehrman, um dos mais renomados estudiosos do Novo Testamento, levanta pontos intrigantes sobre a figura histórica de Jesus em sua obra Jesus Existiu ou Não? Apesar de ser um agnóstico e cético em relação às tradições religiosas, Ehrman afirma com convicção que há evidências sólidas que apontam para a existência de Jesus como um homem histórico. Mas por que essa questão ainda gera tanta controvérsia? Vamos começar pela base. O argumento dos chamados miticistas. Esse grupo defende que Jesus nunca existiu como figura histórica, sendo uma construção mítica, talvez inspirada em tradições de outras religiões antigas. Eles apontam para a falta de registros contemporâneos sobre Jesus fora dos textos cristãos e questionam a confiabilidade dos evangelhos. É um argumento que, à primeira vista, pode parecer plausível. Afinal, como uma figura tão central para o cristianismo pode ter deixado tão poucos rastros fora dos círculos religiosos? E se fosse mesmo uma invenção para sustentar uma ideologia? No entanto, Ehrman destaca que a ausência de registros externos não invalida a existência de Jesus. Na verdade, ele explica que isso é esperado, dado o contexto histórico. Jesus era um pregador itinerante, de origem humilde, em uma região marginal do Império Romano. Figuras como ele raramente eram mencionadas em documentos oficiais ou literários da época. Ehrman lembra que até mesmo líderes políticos e militares muito mais proeminentes frequentemente não aparecem em fontes da mesma época. Isso coloca as coisas em perspectiva. Mas então, o que temos para sustentar que Jesus realmente existiu? Ehrman aponta para as evidências dentro dos próprios evangelhos. Embora sejam textos teológicos, eles contêm informações que os estudiosos consideram históricas. Por exemplo, a crucificação de Jesus sob Pôncio Pilatos é amplamente aceita como um fato histórico, pois é improvável que os primeiros cristãos inventassem uma morte tão humilhante para o seu líder. Essa é uma das chamadas critérios de embaraço, uma ferramenta utilizada por historiadores para identificar elementos autênticos em textos antigos. Além disso, há referências externas a Jesus que, embora raras, existem. O historiador judeu Flávio Josefo, escrevendo no final do primeiro século, menciona Jesus em duas passagens. Embora uma delas tenha sido claramente interpolada por copistas cristãos, os estudiosos acreditam que a outra reflete um testemunho genuíno, ainda que breve. Tácito, um historiador romano, também se refere à execução de Jesus durante o governo de Pôncio Pilatos, dando mais peso às evidências. Esses pontos são suficientes para rejeitar as alegações mais radicais dos miticistas. No entanto, isso não significa que tudo nos relatos sobre Jesus seja historicamente verdadeiro. Ehrman e outros acadêmicos advertem que os evangelhos são obras teológicas, escritas décadas após os eventos que narram com o objetivo de promover a fé cristã. Portanto, é necessário discernir entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Mas aqui surge uma pergunta fascinante. Se os evangelhos contêm elementos históricos, por que eles também incorporam mitos e milagres?
Seriam esses milagres simplesmente adições simbólicas para reforçar a mensagem teológica ou há algo mais por trás deles? Se você está intrigado com essas questões, comente abaixo. Quero saber mais. E lembre-se, a análise mais impressionante está por vir. Se os evangelhos são, em parte, obras históricas e, em parte, narrativas teológicas, o que podemos realmente confiar como fato sobre a vida de Jesus? Bart D. Ehrman argumenta que, apesar das adições e adaptações teológicas, algumas informações são suficientemente confiáveis para nos dar um vislumbre do Jesus histórico. Mas isso levanta outra questão. Quem exatamente foi ele? Para compreender melhor, precisamos voltar ao primeiro século da era cristã, ao contexto cultural, social e político em que Jesus viveu. Ele era um judeu palestino, nascido em uma região que vivia sob a ocupação do Império Romano. A Galileia era uma terra de contrastes. De um lado, pequenos vilarejos de camponeses que mal conseguiam sobreviver. De outro, cidades helenísticas que exibiam a influência da cultura greco-romana. Era também uma terra marcada por tensões religiosas e políticas, onde a esperança de libertação messiânica estava profundamente enraizada na mentalidade popular. E é justamente aí que começa a se formar o retrato de Jesus como uma figura histórica. De acordo com Ehrman, Jesus era um pregador apocalíptico, alguém que acreditava que Deus em breve interviria na história humana para destruir as forças do mal e estabelecer um reino de justiça na terra. Esse era um pensamento comum entre muitos grupos judeus da época, como os essênios, que viviam isolados no deserto, aguardando o fim iminente do mundo. Mas Jesus não se isolou. Ele foi às aldeias, pregando às massas, convocando-as ao arrependimento e à transformação de vida, como forma de se preparar para o julgamento de Deus. Ehrman explica que essa mensagem apocalíptica é central para entender quem Jesus foi historicamente. Muitas das palavras atribuídas a ele nos evangelhos refletem essa visão. Por exemplo, em Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus promete que, no renascimento do mundo, os apóstolos se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse tipo de linguagem é consistente com outras crenças apocalípticas da época e ajuda a situar Jesus dentro de seu contexto histórico. Mas se Jesus foi apenas mais um pregador apocalíptico, por que sua mensagem teve um impacto tão profundo ao ponto de dar origem a uma das maiores religiões do mundo? Essa é uma pergunta que Ehrman e outros historiadores tentam responder. Eles apontam para 2 fatores principais. Primeiro, a personalidade e o carisma de Jesus. Ele não era apenas um pregador comum. Ele tinha uma habilidade singular de se conectar com as pessoas, desafiando as autoridades religiosas e sociais de sua época. Isso o tornava uma figura controversa, mas também extremamente atraente para aqueles que buscavam esperança em tempos difíceis. Segundo, o relato de sua ressurreição. Independentemente de você acreditar ou não que isso realmente aconteceu, é inegável que a crença na ressurreição foi o ponto de virada que transformou Jesus de um profeta crucificado em uma figura divina. Para os primeiros cristãos, a ressurreição era a prova de que Jesus não era apenas um homem, mas o Filho de Deus. E foi essa crença que impulsionou o movimento cristão nos primeiros séculos. Mas aqui está algo curioso. Os próprios evangelhos, ao mesmo tempo em que exaltam Jesus, também apresentam traços que parecem contradizer essa exaltação. Por exemplo, o batismo de Jesus por João Batista. Se Jesus era tão superior, por que ele precisaria ser batizado, um ritual associado ao arrependimento de pecados? Esse é outro exemplo do chamado critério de embaraço. É improvável que os seguidores de Jesus tenham inventado essa história, já que ela poderia levantar dúvidas sobre sua perfeição moral.
Assim, para muitos historiadores, o batismo de Jesus é considerado um evento histórico. E é aqui que a análise histórico-crítica se mostra tão fascinante. Ela nos permite separar, até certo ponto, o que é provável como fato histórico do que foi construído como teologia. Mas, ao mesmo tempo, ela nos desafia a questionar nossas próprias suposições sobre quem foi Jesus e o que ele representava. Então, eu pergunto a você: será que conseguimos realmente compreender o Jesus histórico, ou ele sempre estará envolto em camadas de interpretação e mito? Deixe seu comentário abaixo, queremos ouvir sua opinião. E ainda não terminamos. No próximo trecho, vamos abordar as acusações dos miticistas em maior detalhe, desmontando seus argumentos mais comuns e mostrando por que a maioria dos historiadores rejeita essa visão. Se você está curioso, continue assistindo. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Os miticistas, aqueles que afirmam que Jesus nunca existiu como figura histórica, apresentam argumentos que, à primeira vista, podem parecer intrigantes, mas que não resistem a uma análise crítica detalhada. Para compreender por que a grande maioria dos estudiosos rejeita essa visão, precisamos analisar as principais bases desse argumento e confrontá-las com as evidências disponíveis. Um dos pilares da tese miticista é a suposta ausência de fontes contemporâneas que mencionem Jesus. Eles argumentam que, se Jesus tivesse existido, autores da época, como Filo de Alexandria ou Plínio, o Velho, teriam registrado algo sobre ele. Para os miticistas, esse silêncio é uma prova de que Jesus foi um mito criado posteriormente pelos primeiros cristãos. Entretanto, Bart D. Ehrman explica que essa ausência de registros externos é, na verdade, completamente compreensível. Jesus era um camponês judeu de uma região periférica do Império Romano. Ele não era um rei, um general ou alguém de posição social elevada. Por que figuras como Filo ou Plínio se interessariam por ele? A maior parte da população do Império vivia e morria sem deixar rastros em documentos históricos. Mesmo Pôncio Pilatos, o governador romano que ordenou a crucificação de Jesus, é mencionado de forma escassa nas fontes históricas da época. Além disso, há sim referências externas a Jesus, embora escassas. O historiador romano Tácito, por exemplo, em seus Anais, escritos por volta do ano 115, menciona Cristo como a figura central de uma seita religiosa que surgiu na Judeia e que foi perseguida por Nero após o grande incêndio de Roma. Essa passagem é considerada autêntica pela maioria dos estudiosos e oferece um raro vislumbre de como Jesus era visto fora do cristianismo. Outro exemplo é Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, que menciona Jesus em sua obra Antiguidades Judaicas. Embora uma das passagens tenha sido interpolada por escribas cristãos, outra é amplamente aceita como genuína, referindo-se a Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Os miticistas também afirmam que o próprio apóstolo Paulo, em suas cartas, parece desconhecer um Jesus histórico. Eles argumentam que Paulo raramente menciona eventos da vida de Jesus, como seus milagres, suas parábolas ou seu julgamento por Pilatos. Para os miticistas, isso sugere que Paulo via Jesus como uma figura celestial, não como uma pessoa real. No entanto, Ehrman demonstra que essa interpretação ignora o contexto das cartas de Paulo. Em primeiro lugar, as epístolas de Paulo foram escritas para comunidades cristãs que já conheciam as histórias básicas sobre Jesus. Não havia necessidade de repetir esses detalhes. Além disso, Paulo, em várias ocasiões, faz referências claras a um Jesus humano. Ele menciona, por exemplo, que Jesus nasceu de uma mulher, Gálatas capítulo 4, versículo 4, e que foi crucificado, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8.
Ele também cita palavras de Jesus diretamente, como em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, ao descrever a última ceia. Esses são detalhes que claramente indicam uma figura histórica. Outro argumento central dos miticistas é a suposta semelhança entre Jesus e os chamados deuses que morrem e ressuscitam, como Osíris, Mitra e Dionísio. Eles alegam que os cristãos simplesmente copiaram mitos pagãos, criando um Jesus fictício baseado em figuras mitológicas. No entanto, essa tese também enfrenta sérias dificuldades. Como Ehrman destaca, as semelhanças entre Jesus e essas figuras são frequentemente exageradas ou simplesmente inventadas. Por exemplo, não há evidências históricas confiáveis de que Mitra tenha nascido de uma virgem ou ressuscitado dos mortos. A maior parte das alegações sobre paralelos entre Jesus e deuses pagãos se baseia em interpretações modernas de textos antigos, muitas vezes desconectadas de seu contexto original. Além disso, é importante lembrar que o cristianismo surgiu em um contexto judaico profundamente enraizado nas escrituras hebraicas, não em mitologias pagãs. Os primeiros seguidores de Jesus eram judeus monoteístas que teriam rejeitado prontamente qualquer tentativa de introduzir elementos pagãos em sua fé. A ideia de um Salvador crucificado e ressuscitado estava mais alinhada com uma releitura criativa das tradições judaicas do que com imitações de mitos estrangeiros. Então, por que a visão miticista ainda persiste? Ehrman sugere que, em muitos casos, essa posição está mais ligada a agendas ideológicas do que a uma análise imparcial das evidências. Alguns miticistas veem Jesus como uma ameaça às suas visões ateístas ou humanistas, e por isso tentam desacreditar sua existência. Outros simplesmente subestimam o rigor necessário para interpretar fontes antigas, confiando em argumentos sensacionalistas em vez de pesquisas acadêmicas sérias. No entanto, a conclusão de Ehrman é clara. Embora existam muitas questões abertas sobre o Jesus histórico, as evidências disponíveis deixam pouco espaço para dúvidas razoáveis sobre sua existência. Jesus pode não ter sido o Filho de Deus ou o milagreiro descrito nos evangelhos, mas ele foi, sim, uma figura real, cujas palavras e ações mudaram o curso da história. E agora, eu pergunto a você, por que você acha que a figura de Jesus continua a gerar tanta polêmica, mesmo 2000 anos depois? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo segmento, vamos explorar como o Jesus histórico se transformou no Cristo da fé e como essa evolução moldou o mundo em que vivemos hoje. Não saia daí, porque as revelações mais impactantes ainda estão por vir. Se há consenso entre a maioria dos historiadores sobre a existência de Jesus como figura histórica, resta entender como ele foi transformado de um pregador apocalíptico judeu no Cristo divino adorado por bilhões. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia e é um dos aspectos mais fascinantes do desenvolvimento do cristianismo. Bart D. Ehrman nos ajuda a desvendar esse processo, mostrando que ele começou logo após a morte de Jesus, quando seus seguidores buscaram interpretar o significado de sua vida e crucificação. No mundo judaico do primeiro século, a crucificação era vista como o ápice da vergonha e da derrota. Então, como os seguidores de Jesus, que acreditavam que ele era o Messias prometido, reconciliaram essa crença com sua morte humilhante? A resposta está na ressurreição. Acreditar que Jesus havia ressuscitado dos mortos foi o ponto de virada que redefiniu tudo o que os discípulos pensavam sobre ele. Na mentalidade judaica, a ressurreição era um sinal da aprovação divina. Se Deus havia ressuscitado Jesus, isso significava que ele era, de fato, o escolhido de Deus. Mas os seguidores de Jesus foram além. Com o passar do tempo, eles começaram a ver sua ressurreição não apenas como um ato de validação divina,
mas como uma prova de que Jesus era mais do que humano. Ele era divino. Esse processo de deificação foi gradual. Ehrman explica que, nas primeiras décadas após a morte de Jesus, havia uma diversidade de opiniões entre os cristãos sobre quem exatamente ele era. Alguns o viam como um profeta, outros como um anjo exaltado e outros ainda como um ser divino que existia desde antes da criação do mundo. Essas ideias, muitas vezes influenciadas pelas escrituras hebraicas e pelas interpretações de seus seguidores, convergiram ao longo do tempo em uma visão mais coesa. Jesus era o Filho de Deus, coeterno e consubstancial com o Pai. Essa evolução teológica está refletida nos próprios textos do Novo Testamento. Nos Evangelhos de Marcos, o primeiro a ser escrito, Jesus é retratado como o Filho de Deus, mas essa ideia está mais relacionada ao seu papel como Messias. Já no Evangelho de João, escrito algumas décadas depois, Jesus é descrito como o Verbo, que existia com Deus desde o princípio, um conceito muito mais elevado de divindade. Mas não foi apenas a teologia que moldou o Jesus da fé. Ehrman argumenta que o contexto social e político do início do cristianismo também desempenhou um papel crucial. No século II, o cristianismo começou a se expandir para além do mundo judaico, alcançando as comunidades gentílicas do Império Romano. Para essas comunidades, a ideia de um Jesus exaltado fazia mais sentido do que a de um Messias judeu apocalíptico. O cristianismo começou a adotar elementos da cultura greco-romana, reinterpretando Jesus em termos que ressoassem com esses novos públicos. Um exemplo disso é a associação de Jesus com a ideia de Senhor, Kyrios, um termo que, no mundo romano, era frequentemente usado para descrever os imperadores divinizados. Ao chamar Jesus de Senhor, os cristãos estavam não apenas exaltando sua posição, mas também desafiando a autoridade imperial. Esse título não era apenas teológico, mas também subversivo, indicando que os cristãos viam em Jesus a verdadeira autoridade divina, em oposição aos governantes terrenos. Por outro lado, a transformação de Jesus em uma figura divina não foi isenta de controvérsias. Durante os primeiros séculos, diferentes grupos cristãos debateram ferozmente sobre a natureza de Jesus. Seria ele completamente divino, completamente humano, ou uma mistura de ambos? Esses debates levaram a várias divisões dentro do cristianismo e, eventualmente, aos grandes concílios dos séculos IV e V, como o Concílio de Nicéia, que definiu a doutrina da Trindade e reafirmou a divindade de Jesus. Mas aqui surge uma questão fascinante. Essa transformação de Jesus em uma figura divina era inevitável? Ou teria sido possível que ele permanecesse apenas um mestre judeu respeitado, como outros de sua época? Ehrman sugere que, sem a crença na ressurreição, Jesus provavelmente teria sido esquecido pela história, como tantos outros pregadores apocalípticos. Foi essa crença e a capacidade de seus seguidores de reinterpretar sua mensagem à luz dessa crença que o transformou no Cristo da fé. E é nesse ponto que somos convidados a refletir sobre o impacto dessa figura histórica. Independentemente de crenças religiosas, não há como negar que Jesus, o homem de Nazaré, deixou uma marca indelével na história da humanidade. Sua mensagem de amor, justiça e esperança continua a ressoar, mesmo em um mundo cada vez mais secular. Agora, pense comigo. O que faz uma figura histórica transcender seu tempo e se tornar um ícone universal? Será que é apenas a força de suas ideias ou há algo mais? Algo que toca o coração das pessoas de uma maneira que transcende explicações racionais? Se você assistiu até aqui, compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção nesta análise. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes e conferir nossos outros vídeos, onde exploramos os mistérios e as controvérsias das Escrituras e da história.
Afinal, entender o passado é a chave para compreender quem somos hoje.